Você talvez já tenha ouvido falar que o Jay-Z é um dos maiores artistas da história. Para quem acompanha a indústria mais de longe, pode achar isso um absurdo. Quando você pensa só em números, tem outras pessoas que fizeram mais sucesso que o Jay-Z. Acontece que o motivo por qual esse cara é conhecido como um dos maiores artistas do hip hop não é por quantas views ele tem no Spotify ou quantos prêmios ele recebeu. O Jay-Z alcançou esse patamar porque ele foi um dos primeiros do hip hop que construiu o império por trás das câmeras. Foi ele quem levou a gravadora de rap a se tornar um dos maiores impérios da indústria. E ouça, quando eu falo indústria, não é apenas sobre música. Hoje a empresa desse cara produz filme, agencia jogadores e é consultada para escolher quem vai se apresentar no show do intervalo do Super Bowl, que é o evento mais aguardado da América. Todo esse ecossistema levou o Jay-Z a se tornar o primeiro rapper que ficou bilionário. Agora, por outro lado, você também já deve ter ouvido aquela história de que no mundo corporativo não dá pra confiar em ninguém. Que basicamente todo mundo tenta tirar vantagem de alguma forma. Se você não sabe, o próprio McDonald's foi roubado desses dois caras por um empresário e hoje se tornou esse colosso de empresa, mas enfim, isso é história pra outro vídeo. O ponto é que esse tipo de coisa é comum no mundo corporativo, e qualquer um que conheça o hip hop imagina que pelo menos nessa vertente esse tipo de coisa não vai acontecer. Como eu sempre falo aqui, o hip hop prega a união. Mas e se eu te falar que o Jay-Z, para construir esse império, teve que passar por cima de outras pessoas? Algo parecido com o que aconteceu com o McDonald's. Eu sei que pode parecer loucura, mas vem comigo que você vai entender. No começo da carreira, o Jay-Z passou por um problema que muito artista passa. Ninguém dava uma foda pra ele. Ele chegava na gravadora e falava: vocês deviam apostar em mim porque eu tenho qualidade, eu sou bom no que eu faço. A gravadora dizia: tá bom amigo, manda o currículo que a gente analisa. Uma dessas gravadoras era a Universal Music Group, que é dona de várias outras labels menores. Guarda isso na cabeça porque vai ser importante. Enfim, isso aconteceu tantas vezes que o Jay-Z falou: bom, se nenhuma gravadora quer apostar no meu talento, eu vou criar minha própria empresa e apostar em mim mesmo. Então ele juntou com dois amigos, Dame e Biggs, e criou a Roc-A-Fella. E se você notar, logo no começo da empresa, o Jay-Z sempre aparecia com corrente, joia, carro de luxo, e todo mundo pensa: cacete, é uma empresa nova de um artista novo, como que ele já tá nesse nível? Ouça, para um artista a imagem importa, e para uma empresa de um artista acontece o mesmo. O Jay-Z não tinha dinheiro nenhum no começo da sua gravadora, mas ele tentou a todo custo passar uma imagem de sucesso para quem tá de fora. Se a empresa passa uma imagem de sucesso, fica muito mais fácil de outra pessoa mais rica ser enganada e investir nessa empresa. Entende o que eu tô falando? O Jay-Z investiu quase todo o capital da gravadora na sua própria imagem, fazendo a empresa parecer muito maior do que realmente era. Foi uma ideia de gênio, porque quando o Jay-Z lançou seu primeiro álbum, aquele mesmo que outras gravadoras ignoraram, foi um absurdo. Então juntou uma obra de qualidade com um marketing que já passa a impressão de sucesso. O resultado foi meteórico. Fez parecer que o Jay-Z era a oportunidade do século para todo mundo que quisesse ganhar dinheiro. Era que nem comprar Bitcoin em 2011. E daí, quando esse resultado chega no ouvido de outras empresas, adivinha quem aparece para conversar? A Universal Music Group. Só que dessa vez o interessado não era o Jay-Z, mas sim o outro lado. Então ele fala: tudo bem, eu fecho um acordo entre a minha gravadora e a UMG, mas só se vocês dividirem o lucro em 50-50. Isso era tão absurdo na época que, pra você ter uma noção, os artistas geralmente ganhavam entre 10 a 15%. Naquela época, essa era a divisão padrão da indústria. Mas lembre, a ideia que o Jay-Z plantou foi que investir nele era garantia de um sucesso absurdo. Então, a UMG, para não perder essa oportunidade, aceitou esse contrato histórico. Era melhor ter 50% de algo do que 100% de nada. Pouco tempo depois, a Roc-A-Fella se funde com outra gravadora chamada Def Jam, que curiosamente também faz parte da UMG. Como eu disse, eles são donos de várias labels menores. Mas cada parte agora tinha metade da empresa. Lembra dessa informação que vai ser importante. O ponto é, tudo envolvendo a Roc-A-Fella foi tão bem sucedido que adivinha só. Essa fama subiu para a cabeça de um dos fundadores, o Dame. E lembra o que eu disse sobre a imagem de um artista importar bastante? Então, o rosto da empresa era o Jay-Z. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você é o Jay-Z e o seu sócio está afetando sua imagem, o que você faz? Opção A, você tenta conversar com o sócio e controlar a situação. Opção B, você corta o mal pela raiz. Se você escolheu a opção A, você é um pouco lento para o mundo corporativo, mas eu reconheço que você é uma boa pessoa. Pensando em business, a opção B é a mais lógica, e foi exatamente isso que o Jay-Z escolheu. Então ele bolou um plano diabólico. Certo dia, a Def Jam, que tem metade da empresa, chega nos fundadores da Roc-A-Fella e diz: eu quero comprar a sua metade por 10 milhões de dólares.
Vocês podem continuar comandando a empresa, mas a gente vai ser dono. O Jay-Z parecia muito inclinado a fechar o negócio. Ele chega no Dame e fala, cara, a gente tá tendo muita divergência e não concorda mais em como seguir com a empresa. Que tal a gente aceitar esse acordo? O Dame fala, de fato, a gente não concorda mais, vamos vender. Você pode se perguntar sobre o terceiro elemento da empresa, mas ele só foi importante porque foi o primeiro a investir um dinheiro na gravadora. Tirando isso, ele é meio que irrelevante. Mas enfim, o Dame aceita o acordo e eles vendem a sua parte da empresa. Como eu falei antes, mesmo vendendo sua porcentagem, todos eles ainda vão continuar na empresa, só vão perder o status de dono, correto? Não. No dia seguinte, o Dame estava demitido e junto com ele, o Biggs também foi chutado. Só que a parte mais bizarra dessa história é que quem demitiu eles dois foi o Jay-Z. E você pode falar, pô Lucas, isso não faz sentido. Se o Jay-Z também vendeu sua parte da empresa, como ele ainda tem esse poder? Então, acontece que antes desse acordo ser fechado, o Jay-Z entrou em contato com a OMG, lembra que essa empresa comanda a Def Jam? O Jay-Z chegou neles e falou, eu vou te ajudar a convencer os outros dois a vender a empresa, contanto que eu seja nomeado o presidente da Def Jam. Então o acordo é fechado e no dia seguinte o Jay-Z é nomeado presidente e os outros dois são demitidos da empresa que eles mesmos criaram. Foi um dos golpes mais sinistros do mundo corporativo. Depois de conseguir contato, influência e experiência dentro da OMG, o Jay-Z pula fora e cria sua própria empresa chamada Roc Nation, que hoje é esse colosso que eu te contei lá no começo. Segundo o próprio dono, eles não são uma gravadora, eles são um movimento. E esse movimento hoje vale bilhões de dólares. Foi assim que o Jay-Z se tornou o primeiro rapper bilionário. Bom, eu acho que é isso. Essa história é muito bizarra e eu queria compartilhar com vocês.